Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome para estudarmos a Sua palavra. Senhor, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos estar compreendendo as Suas verdades, a Sua sabedoria, Senhor. Dá-nos a Sua sabedoria para que possamos entender as coisas espirituais. E desde já te agradeço, Senhor, por todos esses momentos e muito obrigada por tudo, meu Deus. Graças eu te dou. Toda honra, toda glória sejam dados a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ver, vamos encerrar o capítulo 18 do livro de Mateus. Vamos ver dos versículos de 23 a 35. Vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. Lembrando que o estudo anterior falamos acerca de perdão, que Jesus falou que devemos perdoar. Aí o apóstolo Pedro chegou até o Senhor Jesus e perguntou se deveríamos perdoar 7 vezes. Mas aí o Senhor Jesus falou o quê? Até 7 vezes 7, não é isso? Que devíamos perdoar todas as vezes que chegassem a nós pedindo perdão, né? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, é um perdão infinito. Devemos sempre o quê? Perdoar. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 18, versículo 23, diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Então, Jesus estava fazendo uma comparação com o reino dos céus e essa parábola do rei, E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então, esse rei estava fazendo as contas com os servos, só que um desses servos estava devendo ao rei, 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele rei mandou, que todos fossem vendidos, para que eles levantassem o valor da dívida, certo? Só que aí no versículo 26 diz assim: Então, aquele servo, prostrando-se, quer dizer, então aquele servo se ajoelhou, se prostrando diante do rei, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então ele implorou para que ele e a família dele não fossem o quê? Vendidos. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então ele foi lá e perdoou aquela dívida de quanto? 100 talentos, Vamos ficar atentos a esse dado, devia 10.000 talentos. Então, o rei perdoou essa dívida de 10.000 talentos desse servo e o soltou. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, ele vendo ali um dos seus conservos, colegas de trabalho. Ele era um servo, o colega dele de trabalho era um conservo. Então, vendo ali um dos seus colegas, que devia a ele 100 dinheiros, ele, lançando mão dele, quer dizer, pegou as mãos e saltou sobre aquele homem e o quê? O sufocou, pedindo que ele pagasse o que devia, sendo que aquele homem devia a ele 100 dinheiros, mas ele devia ao rei 10.000 talentos. Quer dizer, então, em comparação a quanto ele estava ali pedindo, ele devia muito mais ao rei do que aquele conservo devia ao servo. Deu para entender mais ou menos? Então, o seu companheiro,
prostando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo. Então, esse colega dele, né, que estava devendo a ele, fez a mesma coisa que ele tinha feito com o rei. Ele se prostrou e implorou, né, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, pediu para ele ser generoso que ele iria pagar. Ele, quem? O servo que devia ao rei, porém não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então, ele não perdoou aquele homem que devia a ele 100 dinheiros. E pior ainda, ele fez com que ele fosse preso, né, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, aqueles que testemunharam o que aconteceu, né, os outros colegas dele do trabalho, servos, né, que nem ele, viram o que ele fez com o outro rapaz, né, e ficaram muito tristes, né, contristados, e foram falar com o rei o que havia acontecido. Então, o seu senhor, o rei, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Então o rei falou, olha, eu perdoei aquela dívida enorme sua porque você me pediu. Versículo 33. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então o rei, né, falando para ele, eu te perdoei aquela dívida enorme. Você não deveria ter, assim como eu tive compaixão com você, você não deveria ter compaixão do seu companheiro, né? Companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Então o rei ficou indignado com aquilo. Por quê? Porque o rei havia o quê? Decidido que seria vendido ele, a esposa dele, a família dele, tudo que ele tinha para pagar aquela dívida. Só que ele suplicou e o rei teve compaixão e perdoou aquela dívida. Só que esse servo dele não teve compaixão. Então ele, indignado pela atitude do seu servo, ele entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, agora é o Senhor Jesus falando, né? Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, assim como aquele rei entregou aos atormentadores aquele servo que ele havia perdoado de uma dívida enorme, mas que não perdoou o amigo, o companheiro, por causa de uma dívida tão pequena, assim também Deus, né? Deus Pai, nosso Deus, nosso Pai Celestial, vai fazer o quê? Vai fazer assim conosco, que somos servos, né? Somos cristãos, que Ele perdoou os nossos pecados, as nossas grandes ofensas, né? Contra a vontade de Deus. Deus nos perdoou de algo tão grande, né? Quanto o pecado que cometemos aqui na Terra. Então, Deus nos perdoa os nossos pecados, ainda que no nosso corpo mortal, que estamos ainda aqui em condição de carne, né? A gente ainda continua pecando, mas se arrepende como cristãos, né? Deus continuamente nos perdoa desses pecados. Assim também, quando um irmão chegar até nós e de alguma maneira fazer algo contra a gente, tudo que ele fizer vai ser algo ínfimo diante de todo o perdão que a gente recebeu do nosso Deus. Então, nós devemos perdoar infinitamente as ofensas cometidas por nossos irmãos, porque nós temos um Deus que perdoou a nossa dívida. Deu para entender mais ou menos? Então, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, nós devemos perdoar as ofensas do nosso irmão. Não podemos ficar com o coração endurecido, assim como aquele servo ficou. Aquele servo foi muito perdoado por aquele rei, mas ele não liberou o perdão.
O arrependimento, amados, quando a gente aceita a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, o verdadeiro arrependimento vem através das nossas ações. Não basta somente nós chorarmos e gritarmos, ficarmos tristes. Não, nós devemos demonstrar o nosso arrependimento através das nossas ações, através da nossa vida, a partir do momento que aceitamos a Cristo. Então, dali daquele momento para frente, nós mostramos verdadeiramente que nos arrependemos quando demonstramos, né, que somos uma nova criatura, que não vamos mais cometer as mesmas falhas que cometíamos antes. Não vamos mais buscar uma dívida de 10 mil talentos, por assim dizer, entende? Então, vamos buscar o quê? Nos modificarmos, nos santificarmos. Então, o perdão é uma das formas de demonstrarmos que verdadeiramente nos arrependemos dessa vida pecaminosa que levávamos antes de nos conectarmos, nós aceitarmos a Cristo, né? Buscarmos um relacionamento, uma comunhão com Deus. Então, devemos perdoar. Ah, mas é difícil perdoar. Nada, como posso dizer, as coisas espirituais são difíceis. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito, certo? Então, aos prazeres, aquilo que a gente deseja na carne é algo que muitas das vezes vai contra o que o Espírito quer. O Espírito quer que nós venhamos a adorar a Deus, obedecer a Deus. Mas o que a carne quer? A carne quer os prazeres da carne, que muitas das vezes é o quê? Vem de coisas que vão nos levar a pecar, ao pecado. Entende? Então, muitas das vezes, mas é difícil perdoar. Ele fez uma ofensa muito grande contra nós, né? Contra mim. Mas aí, o que a gente faz? A gente pede ajuda para Deus, pede forças para Deus, que através do seu Santo Espírito nos dará a força necessária para que possamos estar o quê? Perdoando aquela ofensa que foi cometida contra nós. Amém, amados? Jesus, né, com a parábola do servo impenitente, ensinou que o verdadeiro arrependimento tem de vir sempre acompanhado pelo perdão. Os rabinos ensinavam que um pecado, quando não há arrependimento, tem de ser perdoado algumas vezes, mas depois de a pessoa perdoar algumas vezes, não haveria mais perdão. E não é assim. O Senhor Jesus nos ensina que o quê? Que devemos perdoar 70 vezes 7, quer dizer, então devemos sempre liberar o perdão. Pedro sugere que a pessoa deveria perdoar até 7 vezes, o que ele considerou algo bastante generoso, mas Jesus ensinou o perdão ilimitado. A comparação entre o que o rei possuía e o que o servo lhe devia era ridícula. Quer dizer, o rei tinha muito dinheiro, possuía muito. E aquela quantia que o servo lhe devia poderia parecer ridícula aos olhos do rei, porque era ínfimo, né? Era pequeno, próximo ao que o rei possuía. Então, essa parábola não contradiz o ensinamento anterior sobre a disciplina da igreja, 70 vezes 7. A chave aqui é o verdadeiro arrependimento. Aquele que muda verdadeiramente seu comportamento deve ser perdoado 100 vezes. No entanto, quando o verdadeiro arrependimento não é manifestado, o julgamento será implacável. Então, se a gente não perdoar, se a gente não manifestar aquele arrependimento, que verdadeiramente nos arrependemos através das nossas ações, através das nossas mudanças, né? O julgamento será o quê? Implacável. Deus perdoou e perdoa uma dívida incomensurável dos que creem nele. Então, como essas mesmas pessoas se recusam a perdoar as pequenas ofensas dos outros. Quer dizer, então, se não perdoarmos, assim como Deus nos perdoa de coisas imensuráveis, coisas imensas, se não liberarmos o perdão, o que vai acontecer? O julgamento vai ser implacável. O que quer dizer? No dia do juízo, no grande dia do Senhor,
quando formos julgados, nós seremos culpados de não ter liberado esse perdão e acarretando no quê? Na nossa própria condenação. Amém? E é isso, amados. Encerramos aqui o capítulo 18 de Mateus. No próximo vídeo, vamos iniciar o capítulo 19. E vamos falar acerca do divórcio, né? Vamos falar sobre o divórcio. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço.